Jesus Cristo, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede estarmos vivos e podermos bendizer o seu santo nome. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Todos os nossos amigos da nossa página do Facebook da igreja, que o Senhor possa estar abençoando e dando um dia abençoadíssimo, dia de paz. Somos gratos por esta oportunidade de podermos louvar o Senhor, podermos estar em nossos lares, mas termos uma porção da palavra de Deus nas manhãs de domingos. Estamos aqui já há algumas semanas já, dando continuidade à extensão desse trabalho que era feito antes na igreja, mas devido a todo esse empecilho que estamos vivenciando, nos foi sugerido esta oportunidade de podermos dar continuidade na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Missionária Barra de Jangada, em nossa casa. Acredito que tem sido abençoador para os nossos irmãos e amigos que têm nos assistido nessas lives, porque para mim tem sido momentos de crescimento, de aprendizado e de renovação da nossa fé. Oremos. Pai amado, Deus bendito, Senhor, te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo para conosco. Te damos graças porque a tua misericórdia é infalível, o teu amor é leal e tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades e tem nos motivado a caminhar sem jamais olhar para trás. Te pedimos a sua bênção sobre as pessoas que estarão nos assistindo e ouvindo as palavras que iremos proferir. Que o Senhor as aplique àquelas pessoas pelas quais o Senhor já direcionou para ouvir. Que Deus, na sua infinita bondade, me ajude, porque sem o seu auxílio não podemos fazer nada. Acreditamos todo o mérito ao Espírito Santo de Deus, que tem nos auxiliado e tem nos ensinado em todas as coisas, assim como diz a sua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça aquilo que não podemos fazer, que é aplicar essa palavra no coração do teu povo, confortar, consolar, renovar as forças, a esperança de dias melhores. Abençoa, Deus, a esse lar que tem sido sempre uma casa que tem proferido a tua palavra. Ajuda, Deus, aos membros dessa família para que possamos viver em união, transmitindo o amor de Deus que está em nossas vidas, para que outras pessoas possam ser alcançadas também com a manifestação desse amor. Te agradecemos por tudo, Deus, e me ajuda nesta manhã, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma leitura. Em seguida, Felipe vai estar com Nilda, louvando ao Senhor, entoando um cântico, porque é bom louvar o Senhor. Salmo 119. Dos versos 145 até o verso 151, nós temos uma expressão onde o salmista, em meio às suas lutas, em meio às suas aflições, em meio à sua dor, o refúgio que ele encontrou foi clamar ao Senhor, foi clamar a Deus, porque ele tinha certeza que Deus ouvia as suas petições,
as suas orações. Não sei qual é o credo religioso que você professa, mas eu sei que o nosso Criador, Ele escuta o nosso clamor, a nossa oração e atende aos nossos pedidos segundo a sua boa vontade. Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas o salmista tinha essa expressão. Salmo 119, do verso 145 ao verso 151, que diz o salmista: clamei com todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, eu guardarei os teus estatutos. Clamei a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o alvorecer da manhã e clamei, esperarei na tua palavra. Os meus olhos antecipam as vigílias da noite, para que eu possa meditar na tua palavra. Aproxime-se os que seguem após o dano, eles estarão longe da tua lei. 151 diz: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Amém? Que Deus possa estar nos direcionando a esse entendimento de clamar ao Senhor, de guardar os seus estatutos, de clamar ao Senhor e meditar os seus testemunhos, de clamar ao Senhor e obedecer a sua palavra. É essa resposta que o Senhor espera de nossas vidas. Clamar a Ele, confiar e esperar. Porque assim como diz a palavra, se os maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus não dará todas as coisas por meio de Cristo àqueles que clamarem. Felipe vai estar louvando ao Senhor com Vanilda. Em seguida a gente dá continuidade ao nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar e engrandecer a Deus, dizendo que Ele é o Deus do impossível. Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra
graças a Deus por mais esse dia que nos fez o Senhor. O Deus do impossível é aquele que faz todas as coisas. O Deus que tem nos guardado, tem nos protegido todos os dias. Que Deus nos ajude a sermos leais e sermos fiéis aos seus propósitos, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sou grato a Deus por este momento que o Senhor nos concede, de podermos ser canal de bênção, de sermos instrumentos usados por Deus para abençoar vidas, porque pessoas são edificadas com a palavra de Deus. Nos dê um retorno, como é que está o som, se está tudo tranquilo, se a imagem está boa. Abraço aí as pessoas que já estão aí nos dando as boas-vindas, a paz de Jesus. Temos aqui a Patrícia Silva, Edni de Carvalho, bom dia, amém. Quem mais está aqui na página? Acho que Rani, já vi também. Ana Maria, ou seja, algumas irmãs aí já estão nos... Kécia, Ana Paula, Deus abençoe. Quem mais? Márcia Guilherme, Deus abençoe. Jácio, abraço. Deus abençoe a Canda, abraço ao Diácono Lucas. Quero deixar também um abraço ao pastor Renato e sua família. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais o seu ministério, dando graça, sabedoria e a unção do Espírito Santo na vida do seu servo, para que possamos ser edificados na palavra de Deus. Quero deixar também um abraço aos meus familiares que estão espalhados aí por esse Brasil, né? Temos familiares no sertão, temos famílias em João Pessoa. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Temos famílias em São Paulo, em Vitória do Espírito Santo. Quero também agradecer a Deus pela recuperação da Aparecida, né, que foi cometida aí pelo Covid-19. Teve alguns dias maus, mas o Senhor está restaurando a saúde da minha irmã. E em breve a gente pode estar visitando ela ali, se Deus quiser. Mas somos gratos a Deus porque o Senhor tem feito grandes coisas e por isso nós estamos alegres. Sou grato também pela Igreja Batista Missionária que esteve aí empenhada, orando ao Senhor, clamando ao Senhor pela saúde da minha irmã. A gente levou essa informação para a igreja e tem um ministério de intercessão e se prontificou a estar aí pedindo a Deus pela recuperação de Aparecida, né? E temos boas notícias que ela está bem, já se recuperando, já está bem melhor. Somos gratos a Deus e grato à igreja que está orando pela vida da minha irmã Aparecida, né? Que mora ali em João Pessoa. Que Deus abençoe aos demais irmãos. Que Deus possa estar nos abençoando, abençoando minha família, para que o Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida deles. Eu creio no milagre de Deus. Amém? Dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, a gente tem nas manhãs de domingo, tem tido essa oportunidade de estarmos ministrando essas aulas, né? Fazendo esse trabalho. Tem sido bênção para a minha vida principalmente, né? Porque quando nós temos essa responsabilidade, a gente vai estudar, vai ler, vai orar, vai pedir a Deus a direção. E os primeiros a ser abençoado, o primeiro a ser abençoado sou eu. Como sempre nós temos feito a apresentação da revista, que é a Carta de Paulo aos Coríntios, e vamos
dar continuidade. Né? Temos feito essa apresentação. A lição hoje é a lição número 11, que fala sobre o ministério e o ministro da reconciliação. Né? Estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, estudamos já a primeira carta, já estamos na segunda carta. Hoje nós iremos estudar uma parte do capítulo 5. Essas lições nós dividimos, fazemos ela em duas etapas, porque para explorar os pontos, o conteúdo, exige assim, uma aprofundação melhor. Comumente é uma lição que é feita para se aplicar de uma vez, mas a gente achou por melhor. Estamos fazendo dessa forma já na igreja há alguns anos e aqui não é diferente, né? A gente acha bem mais propício termos esse tempo maior para que a gente possa explanar melhor, fazer essas conjecturas e estar aprendendo com os irmãos. Eu acredito que tem sido muito proveitoso. O capítulo 5, a lição de número 11, que tem por título o ministério e o ministro da reconciliação. Vamos estar lendo os textos de acordo com a palavra que vamos lendo aqui, acompanhando, a gente vai ler. A gente vai hoje tentar conciliar aí, segundo os Coríntios capítulo 5, do verso 1 até o verso 10. E no próximo domingo nós faremos do verso 11 até o verso 21, concluindo o capítulo 5 de 1 Coríntios, e já entra um pouco no capítulo 6. Essa revista ela conclui o capítulo 5, a lição número 11, e ainda entra um pouco no capítulo 6. Né? Nós sabemos que Paulo ele conclui o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 16. Né? Paulo diz, por que é importante a gente fazer essa leitura? Porque é a ligação de um capítulo com o outro. Né? Nós sabemos que houve essa divisão de capítulos e versículos, mas quando a gente pega a leitura do texto, a gente entende que era como se fosse uma continuação do texto. Do versículo 16 do capítulo 4, ele diz, por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso é a conclusão do capítulo 4. Aí Paulo entra no capítulo 5 dessa forma. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Paulo conclui capítulo 4, falando de leve, momentânea tribulação, para não desfalecer, para não perder o ânimo, para não desanimar, para não parar na caminhada. E no capítulo 5 ele entra falando o seguinte, sabemos que se a nossa casa terrestre, que casa é essa? Se a nossa casa terrestre se desfizer, teremos uma casa não feita por mãos humanas, mas sim por Deus nos céus. E o ministério, Paulo tratando nesse capítulo, ainda fazendo essa autodefesa e se apresentando como um ministro, com o ministério da reconciliação, e ali ele mostrando à igreja de Coríntios que quando esse corpo
quando o nosso corpo desfalece, que vem a padecer, a descer à sepultura, sabemos, ele dá uma certeza, que teremos da parte de Deus uma casa, um tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas feita por Deus. Paulo está passando para a igreja de Coríntios uma esperança viva e eficaz para que não viéssemos, para que aquela igreja não viesse temer a morte, temer ao fim dos dias, temer a partir. Paulo passa essa experiência com essa certeza, nós sabemos, é a certeza que nos dá de estar com Cristo, a certeza que nos dá da salvação, de onde iremos habitar, de onde iremos passar a eternidade, né? Paulo não deixa essa vaga conjecturas de não ter certeza de quando a gente morrer, onde iremos estar. Não, Paulo dá essa certeza, que iremos habitar com o Senhor. Há uma ideia que se prega, que se ensina, que quando descemos, quando morremos, a nossa alma está dormindo, a nossa alma está num sono eterno, não tem consciência do que está acontecendo. Há uma outra ideia, que quando morremos ou morramos, nossa alma vai para o purgatório, para que seja purgados pecados, para daí então alcançar salvação. Há uma outra ideia, que quando chegar o nosso dia, o nosso fim, a nossa alma irá reencarnar em outras pessoas. Há uma outra ideia, que dependendo do grau da pessoa que está conduzindo essa alma pode ser reencarnada até em um animal. Há uma outra ideia, que depois que morre, acaba-se tudo e pronto, e não existe mais nada após a morte. Mas Paulo dá uma certeza: nós sabemos que quando partirmos, iremos estar habitando com o Senhor. É uma certeza, é uma convicção autêntica que ele tem de Deus, de sua salvação, de vida eterna. Para que aquela igreja não ficasse temerosa, para que aquela igreja não ficasse com medo de partir para habitar com o Senhor. O autor, ele frisa alguns pontos que eu acho importante a gente estar aqui frisando e fazendo esse acompanhamento do capítulo 5, né? Primeiro ele fala as motivações para o ministério. Por que nós estamos frisando tanto o ministério? Porque todo aquele que é chamado por Cristo, que é salvo em Jesus, ele tem por obrigação servir. E ministério é servir. Ministério é trabalhar para o Senhor. Ministério é fazer a obra do Senhor. Ministério é estar disposto, com o coração aberto, para fazer aquilo que lhe é sugerido, aquilo que lhe é imputado a ser feito. Primeiro, você tem por responsabilidade ser um missionário, um evangelista, um pregador da palavra. Se você não sabe pregar, se você não sabe evangelizar, evangelize com a sua vida. Sirva naquilo que o Senhor colocou para você fazer. Eu só quero cargo se for importante na igreja? Não. Aonde você estiver, você tem por obrigação de servir ao Senhor, de servir ao reino de Deus. E você só serve a Deus, você só serve ao reino de Deus se você servir ao próximo.
Se você não conseguir servir ao próximo, de maneira nenhuma você vai servir a Deus. Por isso que existem motivações para o ministério. E essas motivações a gente vai frisar aqui. Primeira motivação, qual é? Nós sabemos que teremos uma morada celestial. A nossa cidadania, diz Paulo lá em Filipenses 4:20, não é uma habitação terrena, mas sim eterna nos céus. Então, primeira motivação para a gente ter o ministério e servir no ministério é a certeza da nossa habitação celestial. Depois, é um novo e um melhor corpo. Vamos ver o verso 2. Ele diz, no verso 2: e por isso gememos, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Revestidos do incorruptível, revestido daquilo que é eterno. É a transformação que todo aquele que estiver vivo no retorno de Cristo, a teologia chama parúzia, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles que estiver vivo serão revestidos da incorruptibilidade, terá um corpo glorificado, um corpo onde não vai se decompor, não vai ter as marcas do pecado, não vai sofrer nenhuma condenação. Então, deve ser essa a nossa motivação, além de sabermos que teremos morada no céu. O próprio Jesus, ele garantiu isso aos seus discípulos, quando Jesus começou a falar acerca da sua morte, da sua ressurreição, que ele iria habitar com o Pai, e começaram os discípulos a ficar aterrorizados, com medo de tudo aquilo que ele estava falando. E Jesus diz lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Ora, não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos a certeza de morada espiritual nos céus, morada celestial. Então devemos ter essa esperança, e isso ser motivação para nós servirmos a Deus, servindo a igreja, servindo ao próximo, assim como Paulo. E segundo, é o nosso corpo ser um corpo glorificado. Assim como o corpo de Adão era um corpo que antes do pecado não sofria degradação com o tempo, né? Foi feito para ser eterno, se alimentava da árvore da vida, né? Tinha ali a árvore da vida para que ele pudesse se alimentar, mas ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal para se alimentar dela, e veio a queda de Adão, trouxe a queda para toda a raça humana, que é o afastamento de Deus. Mas a promessa foi feita para este mundo ser restaurado. E isso se dará com a volta de Cristo, quando ele levar a sua igreja, ressuscitar os seus santos, né? E aí vem a restauração. Então, um novo corpo.
também um corpo, um novo corpo imortal. É uma outra motivação. Um corpo que não morre, um corpo que não sofre dor, um corpo que não tem mais as marcas do pecado, um corpo incorruptível. São essas verdades que devem nos motivar a servir na igreja, a servir no ministério, a fazer a obra de Cristo, a ter convicção de salvação. Nós temos deficiência em nossas igrejas, de um modo geral, das pessoas servir, das pessoas querem trabalhar, querer fazer com que a obra prospere, trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus, orar para que as pessoas possam ser curadas e salvas, porque às vezes falta nas pessoas a certeza da salvação das suas próprias almas. Salvação de onde? Da condenação do inferno. Uma vez que eu não tenho certeza da minha salvação, eu também não vou ter preocupação em transmitir essas verdades a outras pessoas. Eu não vou ter convicção e nem desejo de servir na obra, de trabalhar, de querer ver a comunidade onde eu moro transformada pelo poder do Evangelho. E eram essas convicções que faziam com que os apóstolos sofressem perseguição, fossem mortos, mas não desistia de fazer a obra de Deus. Porque a convicção que eles tinham de salvação, de vida eterna, era tamanhas que eles sofriam. Era o imperador dizendo que ia prender, que ia matar, mas quando dizia assim, cale, ele dizia, nos vale mais obedecer a Deus ou a homens. São essas convicções. Então, as motivações para o ministério, primeiro é a habitação celestial, o novo corpo, que é melhor, e o corpo imortal. O verso 3, ele diz, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Interessante esse versículo, porque eu já vi muitos falando acerca desse versículo e aplicando ele fora do seu contexto, que tira a total autoridade do texto quando ele é aplicado fora do contexto. Paulo está falando aqui de moradas eternas, de habitação celestial, de corpo glorificado, da volta de Cristo, e ele chega no verso 3 e ele diz que se formos, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Como é que, o que na verdade esse texto, esse versículo está dizendo? Que no retorno de Jesus, quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que estarão vivos não estarão nus. A palavra nus aqui vai se aplicar para as pessoas que já estão mortas, que já dormiram com Cristo. O espírito, a alma dessas pessoas, o espírito dessas pessoas estão com Deus, mas o corpo ainda está na sepultura, porque não aconteceu a ressurreição dos mortos em geral. Então Paulo está dizendo, aqueles que estiverem vestidos, ou seja, este corpo aqui está vestido, o espírito está vestido com esse corpo, terá o corpo glorificado, transformado em vida, não passarão pela morte. Porque Paulo esperava que o retorno de Cristo ainda fosse naqueles dias dele. Por isso que ele tinha essa certeza. E ele diz que aqueles que estiverem dormindo em Cristo, era como se o Espírito estivesse com Cristo, nas moradas celestiais, mas sem a presença do corpo glorificado. Então, há essa completude com o retorno de Cristo, né? Eu costumo sempre dizer, aprendi com os meus mestres,
que a nossa salvação, ela acontece em um processo de justificação, santificação e glorificação. Ou seja, a nossa salvação só está completa com a glorificação, quando nossos corpos irão ser glorificados. Nós fomos justificados. A morte de Cristo nos justifica. Quando Ele nos chama, nos torna justos. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. A santificação é um processo de cada dia nós vamos nos santificando. E a glorificação acontecerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, o verso 3, ele diz que se todavia estando vestidos, estamos vivos, né, nesse intervir de Jesus, seremos glorificados. Aí ele diz, se não formos achados nus. Paulo tanto falava que Cristo poderia voltar com ele em vida, como se ele estivesse já dormindo. O verso 4 ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós que estamos vivos nesse tabernáculo, nesse corpo, a ideia de tabernáculo aqui não é uma ideia permanente. O tabernáculo, ele era conduzido durante aquela peregrinação do povo ali no deserto. Ele era montado, ele era desmontado, né? Sabemos que quando se fez o templo em Jerusalém, aí se unificou a adoração e foi algo mais sólido, onde a presença de Deus habitava constantemente. A ideia do tabernáculo, como aquele povo ia caminhando, monta-se a tenda, monta-se o tabernáculo, se carrega, mas havia essa transitoriedade, ou seja, quando Paulo fala de tabernáculo, é o nosso corpo, que é transitório, é passageiro, mas gememos para sermos revestidos do imortal. É aquilo que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo diz que a natureza geme. A natureza geme aguardando a redenção do Senhor. Importante, não? As coisas que Deus criou, a terra, as plantas, os animais, eles gemem aguardando essa transformação para que as coisas sejam restauradas, para que as coisas venham a habitar como antes um dia já foi. Porque o pecado trouxe toda essa desarmonia na criação de Deus. Foi afetado todas as coisas, não só o homem foi afetado com o pecado. Porque quando Deus chega para Adão e diz que, devido à desobediência dele, a terra ia produzir espinhos, abrolhos, ervas venenosas. Aí houve a desunião entre os animais. Começa o desencadear das coisas. O homem do suor do seu rosto irá sobreviver. A mulher com dores dará filhos. Ou seja, toda a natureza foi atingida devido ao pecado. Mas aqui Paulo está dizendo que a natureza geme aguardando a redenção. E aqui no verso 4, ele diz que gememos ser regados. Não porque queremos ser despidos, mas revestido do que é imortal. Então, nós temos que ter esse desejo, essa
íntima compaixão, de aguardar, de ter esse desejo, de ser revestido, de estar com o Senhor, para que cesse o sofrimento, para que cesse a dor, enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui, nós temos que estar juntos, querendo servir nesse ministério, anunciando a palavra, fazendo a obra de Deus. A letra D, ele vai dizer aqui, a letra C diz, o novo corpo cumpre o propósito de Deus. Porque qual foi o propósito de Deus? Tudo que Deus criou com um propósito definido e estabelecido já. As coisas não foram se desenrolando no decorrer da história, não. Será que Deus não sabia que o homem ia pecar? Será que Deus não sabia que Adão ia errar o alvo? Será que Deus não sabia que nós iríamos estar sempre cometendo erros? Sim, porque ele diz que ele trouxe à existência aquilo que não existia. E ele fez todas as coisas antes da fundação dos séculos, ele já tinha tudo pré-determinado. Então, o novo corpo cumpre o propósito de Deus. É ser revestido do que é incorruptível para habitar com Ele. Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado, a casa não feita por mãos, eterna, a casa não feita por mãos, mas eternas nos céus. Um outro propósito seria habitar com o Senhor, porque é melhor. Meus irmãos, a gente temos que ter essa convicção que estamos na terra, não pertencemos à terra aqui. Porque Jesus disse que nós não pertencemos. Estamos no mundo aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Pertencemos ao Senhor. E temos que ter em mente que estamos caminhando. Cada dia que passa mais, nós estamos desmontando a nossa tenda e caminhando para essa morada eterna com o Senhor. Estamos mais próximos a cada dia de estar com o Senhor, porque habitar com o Senhor é melhor. O verso 5 em diante ele diz: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Além de nos preparar, nos deu o penhor. O que é isso, Humberto? É a garantia, é o selo, a presença do Espírito Santo, é uma garantia. Alguns comentaristas bíblicos, comentando esse versículo, né? O Champlin mesmo Norman Champlin, ele vai dizer que essa garantia, esse penhor, seria como se quando nós compramos, digamos, um imóvel, né? Uma comparação que ele dá, e a gente dá uma parcela adiantado, né? E assina diversas promissórias, mas nós já demos uma garantia que aquele imóvel é nosso. Então Deus, dando essa garantia que nós pertencemos a Ele, nos dá o seu Espírito para nos ensinar, para nos defender, para nos libertar, para nos conduzir em justiça. Durante a caminhada é o Espírito Santo que está nos conduzindo a Deus, gemendo, intercedendo por nós. Então nós temos a garantia que somos do Senhor. Mas temos essas responsabilidades para com a obra de Deus. O que é que nós temos feito para termos de Deus a aceitação de, quando estivermos diante dele, ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança que está preparado desde a fundação dos séculos.
Nos foi dado o seu Espírito, mas há algumas prerrogativas que temos que estar cumprindo, caminhando, né? O verso 7, o verso 6, na verdade, ele diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Bom ânimo, esperança. Estamos no corpo, estou vivo, eu estou ausente do Senhor. Quando a gente parte, estaremos com o Senhor. Então temos que ter essa esperança. Eu estou ausente do Senhor. O Espírito do Senhor está comigo, mas eu estou ausente ainda de Cristo. Mas a minha esperança é habitar com Ele, é estar com Ele, né? É uma confiança, né? A confiança nessas realidades permite Paulo e permite a nós ter sempre o bom ânimo. Sabemos que enquanto na terra não desfrutarmos da plenitude do Espírito, por esta razão, Paulo dizia que é preferível morrer e habitar com o Senhor, a permanecer no corpo e estar ausente do Senhor. Pois partir é estar com Cristo, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Né? Estar no corpo é bom, porque temos propósito ainda a cumprir, mas se viemos a habitar com o Senhor, é incomparavelmente melhor. Então isso deve ser uma esperança que motive a igreja em meios de crises, em meios de pandemia, em meios da tribulação, mas ter essa esperança viva. É melhor se estarmos aqui, temos propósito a cumprir, temos um ministério a conciliar, mas partindo, iremos estar com o Senhor, certeza de salvação, certeza de vida eterna, certeza de estar com Cristo. A morte não deve ser, para a vida do crente, algo torturador. Não. Mas deve ser algo que traga para ele esperança de vida, de dias melhores com o Senhor. O verso 8, o verso 7, ele diz que porque andamos por fé e não por vista. É novamente a gente ter essa convicção. Nós não temos nós não avistamos, nós não conseguimos apalpar essas verdades eternas, mas nós temos a certeza, aquilo que diz Hebreus capítulo 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Eu não consigo enxergar as regiões celestiais, a morada de Deus eterna, né? A glorificação do corpo, mas nós temos que acreditar nessa certeza como algo incomparavelmente melhor do que todos os prazeres que a vida terrena pode oferecer. O verso 8, ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa confiança que Paulo passava para a igreja era que habitar com o Senhor era muito melhor e não deveria sermos torturados por estas convicções. O tópico 2, ele trata sobre o tribunal de Cristo, que é algo também que merece a gente dar uma frisada, porque nós já presenciamos pessoas interpretando de uma forma não muito coerente esse texto.
E é bom a gente ter esse entendimento. O verso 9 e o verso 10, a gente encerra hoje aqui com o verso 9 e o verso 10. E a gente continua na próxima semana, se Deus permitir. O verso 9 ele diz: pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, que presentes, que ausentes. Em outras traduções, que a gente pode estar lendo, vou pegar uma Bíblia de King James, ele diz, no verso 9, o seguinte: portanto, nós trabalhamos para que presentes ou ausentes possamos ser aceitos por Ele. Paulo está dizendo aqui que presente ou ausente pudesse estar com o Senhor. Mas quando ele fala trabalhando, é a questão do exemplo de Paulo, tanto para os que estão presentes ao redor de Paulo, para a igreja que estava presenciando a vida de Paulo. Paulo estava testemunhando diante daquela igreja que estava trabalhando e servindo ao Senhor. Porque presente ele estava, que as pessoas pudessem ver em Paulo verdadeiramente um ministro, um servo que estava servindo a Deus, sem esperar dos homens reconhecimento, sem esperar dos homens remuneração. Não, o que motivava Paulo era a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza do sacrifício de Cristo. Então Paulo diz aqui, que presente, que ausente, nós trabalhamos para sermos achados pelo Senhor, dignos de aceitação. O verso 10, para a gente fazer algumas colocações aqui, ele diz o seguinte: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, de bom ou de ruim. Muitos aqui falam, quando eu já fui também surpreendido, com alguém dizendo: se tu diz que estás salvo, por que tu precisa comparecer diante de um tribunal? Porque a Bíblia aqui está dizendo que todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, se nós vamos comparecer diante de um tribunal, é porque estamos sendo acusados de alguma coisa. Ninguém comparece diante de um tribunal se não for acusado. Mas, na verdade, a interpretação desse texto aqui não é para nós que em vida servirmos a Deus, fazemos a sua obra, fomos chamados por Ele, estamos caminhando com Ele e morremos, poderíamos dizer, para habitar com o Senhor. Iremos comparecer diante do tribunal de Cristo? Sim. Mas para quê? Para recebermos. Não é uma condenação para os santos. Não. Mas é uma forma de receber de Jesus aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Aquilo que nós fizemos durante a nossa caminhada. Há prêmios a ser distribuído, galardões, diz a palavra. Então, o tribunal de Cristo deve nos motivarmos a nobre ambição de servir. Se nós vamos comparecer diante de um tribunal para receber de Cristo, nós devemos nos motivar a fazer a obra. Será que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, você vai ver aqueles que vão receber galardões, alguns dizem que é pedras em sua coroa, outros têm
algumas outras interpretações, não vamos entrar nesse campo, porque a hora não nos permite, mas o fato de estarmos diante do tribunal de Cristo deve ser motivo para nós abraçarmos a obra do Senhor enquanto nós estamos vivos. Aquilo que o autor de Eclesiastes, no capítulo 12, ele vai trazer uma recomendação para os jovens. E ele diz: lembrem-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os anos e os dias pelos quais não terão contentamento em sua alma. Chegará um dia que as forças de Humberto se acabam, que Humberto não tem força mais para caminhar, para servir, para fazer a obra, para ir para a igreja, para ler a palavra, para estar em oração, porque vai chegar, o nosso corpo é frágil, e ele vai caminhando para essa fragilidade cada dia mais. É feito uma corda, quando vai tensionando ela, e ela vai torando os seus fios e vai enfraquecendo. O nosso corpo vai enfraquecendo. Chegará um dia que a gente não tem mais forças para caminhar. E isso irá nos deixar essa angústia, porque eu não fiz a obra do Senhor, porque eu não servi, porque eu não ofertei, porque eu não entreguei dízimo, porque eu não orei, porque eu não levei meus amigos para a igreja, porque eu não apresentei a minha família diante do Senhor, porque eu não procurei andar uma vida reta e santa diante de Deus, porque nós iremos comparecer diante desse tribunal. Deve dirigir-nos a uma profunda motivação. O fato de que comparecermos diante do tribunal de Cristo não deve amedrontar-nos, e sim motivar-nos a fazer o bem. No tribunal de Cristo, o cristão será avaliado quanto ao serviço prestado a ele, seja no que diz respeito à quantidade ou qualidade. E deve também estimular-nos a integridade. Já é os textos que ele vai citar mais na frente, mas nós queremos ficar com esses textos que nós já lemos hoje, até o verso 10, porque a hora é implacável, E já passamos aí do combinado, do que a gente tem sempre em mente, que é 10h30, aí, mais tardar 10h40, nós estarmos encerrando. Mas eu quero deixar uma aplicação para essa aula de hoje, para que a gente possa, aproveitando esse último versículo que nós lemos, acerca de comparecermos diante do tribunal de Deus, porque diante desse tribunal estará os justos e os ímpios. Todos estarão ali, uns para serem coroados, para receber galardões, e outros para serem condenados à perdição eterna. Nós temos que entender que o tribunal de Cristo ele é justo. Aqui na terra, os juízes julgam segundo as suas leis, as suas próprias convicções. Diante do tribunal de Cristo, é justiça. Ele vai julgar com justiça. Não tem como a gente fazer arrumadinho. Não tem como nós mudarmos as leis. Não vai ter apadrinhamento de pedir ajuda a um magistrado para nos ajudar. Não. Diante do tribunal de Cristo, estaremos sendo julgados com atos de justiça justo. O tribunal de Cristo é imparcial. Não vai haver imparcialidade, não, diante do tribunal de Cristo. Isso nós devemos ter em mente, que o tribunal de Cristo é miraculoso. Ele vai julgar as nossas ações, as nossas intenções, as nossas palavras, os nossos atos. Tudo isso será pesado. Graças a Deus que nós não somos salvos diante dos nossos méritos, dos nossos atos de justiça,
porque não conseguiríamos alcançar a salvação. Somos salvos pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O que está em jogo aqui é as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, em prol de alcançar vidas para Jesus, de servir com alegria. O tribunal de Cristo também será revelador. Aquilo que está oculto, aquilo que está ausente aos olhos humanos, mas estará presente diante dos olhos de Jesus. É mais um motivo para nós termos uma vida íntegra diante do Senhor, buscando a santificação, buscando o caminhar com Cristo, né? E também será retribuidor. O tribunal de Cristo trará retribuição. Os tribunais humanos condenam o culpado, absolve o inocente. O tribunal de Cristo, ele vai condenar o culpado, mas vai recompensar os santos. Seremos recompensados. Isso não deve motivar você a servir a esse Deus. Saber que aqui na terra Ele tem os anjos nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, enviando Cristo para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna, e diante do seu tribunal seremos abençoados, recebemos galardões, prêmios. Isso deve nos motivar a servir ao Senhor, a fazer a sua obra, a buscar do Senhor, cada dia mais, estar perto dEle e fazendo aquilo que o Senhor deseja e quer que façamos, que é buscar dEle essa graça incomparável. Deus abençoe a todos, que Deus nos dê uma tarde abençoada, um final de dia vitorioso. À noite, o pastor Renato está ministrando uma palavra do céu para nossas vidas. Enquanto aqui o Senhor permitir, estaremos dando essa continuidade e fazendo essas transmissões, desejando fazer na igreja com os nossos irmãos e aguardando que em breve estaremos de posse dessa vitória, para podermos glorificar o Senhor e dizer que Ele é santo, que Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, nos assistindo. Abraço aí ao Renato, que está nos trazendo aí a paz, e a todos que estão conosco. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Deixar um abraço a Josélia, a Hilda, a irmã Neide. Oh, glória a Deus, abençoe a sua vida. Deus possa estar nos ajudando aí, e nos dando da sua graça. Peço aos irmãos que continuem a orar por nós, para que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria, abrindo essa porta da palavra, da evangelização, para que possamos ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.